Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começar mais uma aula aí de cálculo computacional. Dessa vez a gente vai tratar de sistemas não lineares. Só lembrando, que não abriu no Moodle, né? Vocês acessam aí e está lá naquela pasta. Comentei com vocês que é a pasta que temos. Essa não. Acessam a pasta que tem do Google Drive com todas as aulas, né? Todos os temas que nós vamos tratar. Bom, muito bem. Deixa eu só voltar para cá. Essa é a aula número 4. E para estudar esse tópico de sistemas não lineares, o livro da UFRGS, no capítulo 5, trata desse tema. Eu vou abrir lá, só para a gente começar a introdução ao assunto, pela parte mais matemática, por assim dizer. Vamos lá. Sistemas lineares a gente já viu. A gente vai agora para sistemas não lineares. Bom, para resolver sistemas não lineares, a gente vai partir da mesma ideia de resolver a equação não linear. Vocês devem se lembrar que a gente viu 5, 6 métodos para resolver equações não lineares. A diferença é que aqui nos sistemas, né, a gente vai ter mais de uma variável e, consequentemente, mais de uma equação. Isso vai trazer um pouco de dificuldade, porque eu preciso resolver 2, 3, 4, etc., né? N equações ao mesmo tempo com N variáveis. É mais ou menos a ideia de quando você passa de cálculo de uma variável para cálculo multivariável. Então, qual é o primeiro método, o método clássico aí para resolver qualquer equação, qualquer sistema de equações não lineares? É o método de Newton, o mesmo que a gente estudou lá nas equações não lineares. Então a gente vai começar introduzindo o assunto por meio desse primeiro código aqui. Então, vamos ver a representação gráfica do que é um sistema não linear. Eu coloquei aqui uma função x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4. Se você fizer isso igual a zero, né? Vou colocar aqui. Menos 4 igual a zero. Implica em quê? Implica em x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Essa equação vocês conhecem, a equação de um círculo no plano xy de raio 2 centrado em 0, 0. Próxima equação, x vezes y em menos 1. Da mesma forma, se você fizer x menos 1 igual a 0, você vai chegar a x vezes y igual a 1. E aí você poderia, por exemplo, deixar em função de y, né? Sobre x, é uma assíntota, né? É o gráfico de 1 sobre x. Perfeito. Então, eu quero encontrar... Se você poderia aqui também isolar o y, né? Ficaria y igual a 4 ao quadrado. 4 menos x ao quadrado tira a raiz. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou plotar essas duas funções e a gente vai ver como que fica isso no plano XY, tá? Aqui abaixo são só comandos de plotagem, tá? Não tem nada além disso. Então, quem tiver dúvida na parte da plotagem, pode marcar um horário ou dar uma pesquisadinha, bem simples. A gente vê lá na disciplina de programação. Então, como eu falei, o círculo de raio 2 está em azul, tá? Eu coloquei ele aqui como azul. E o círculo de raio... O círculo, perdão, a assíntota, né? Um vermelho. São duas assíntotas porque os valores negativos, o y vai ficar negativo, os valores positivos vai ficar positivo. No zero, não tem valor, né? Vai para o infinito. E quando se afasta de zero muito, né? Quando x vai tendendo a infinito, o y vai se aproximando de zero. Então, aqui nós temos esse sistema.
Quando que ele vai ser satisfeito? Quando nas duas equações eu tiver valores de x que correspondem a valores de y. Consigo substituir o x e o y e dá zero, né? Zero igual a zero. E graficamente, é exatamente o encontro da assíntota com o círculo. Nesse caso aqui, essas duas equações, dá para você resolver analiticamente, né? Basta você substituir isso, y igual a 1 sobre x, nessa equação de cima, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado igual a 4, vai virar uma equação biquadrática que você sabe resolver por delta e bhaskara. Nesse caso aqui é um que dá para resolver analiticamente, mas já vimos isso. Nem em todos os casos isso será possível, certo? Então, aqui é a representação do meu sistema de equações não lineares. As minhas raízes, dá para ver aí, né? Tem quatro. Elas estão entre 0 e 1 para x, e entre 1 e 2, uma delas para o y, e outra entre 1 e 0 para o y também. E a mesma coisa do lado negativo, né? Nós temos as raízes são simétricas. Perfeito. Vou pegar um outro exemplo. Mais um. X ao quadrado sobre 3, mais y ao quadrado menos 1. Da mesma forma, se você passar o 1 para o outro lado, fica x ao quadrado sobre 3, mais y ao quadrado igual a 1. Isso aqui é uma elipse, né? É uma elipse. E o de baixo também é uma elipse, que é a elipse x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4 igual, certo? Então, de novo, nós temos aí essas duas elipses. Então, de novo, se elas se cruzarem, né, vão ter quatro pontos de encontro, da mesma forma que o sistema de equações anteriores. Então, tá aí, né? Eu consigo ver que as minhas soluções estão entre menos 1 e 1, duas para o lado esquerdo do eixo x, duas para o lado direito, certo? Os valores de y vão ser iguais para as duas. Então, aqui a gente tem dois sistemas não lineares. Aí a pergunta é, como eu resolvo esses sistemas? Nesse caso aqui também, seria fácil resolver analiticamente, né? Porque bastaria isolar o x ao quadrado em uma das duas equações, substituir na outra. Vai ficar uma equação de segundo grau, é só resolver. Inclusive, uma equação de segundo grau bem fácil, porque é, só vai ter termo quadrático e o termo independente. Então, não precisa nem aplicar delta e bhaskara, se você não quiser. Mas nem todos vão ser assim. Peguei esses exemplos mais simples para facilitar. E lembrando, aqui eu tenho um sistema de duas equações. Você pode ter um sistema de n equações. Se tiver quatro variáveis já, você já não vai conseguir fazer a representação gráfica desse sistema. Bom, a gente lembra lá do método de Newton. Espero que vocês lembrem. Quem não lembra, dá uma estudadinha. Você precisa achar a derivada da função. Só que aqui eu tenho duas funções. E eu tenho duas variáveis. Tem mais só uma. Já deve estar imaginando o que a gente vai fazer, né? A gente vai calcular as derivadas parciais de cada uma das funções em relação a cada uma das variáveis. Em cálculo, acredito, não sei se em cálculo 2 ou 3, isso é chamado de gradiente da função. É o cálculo de todas as derivadas parciais da função. E é exatamente isso que a gente vai precisar fazer para resolver pelo método de Newton. Novamente, essa disciplina de cálculo computacional, o objetivo dela não é ser ensino matemático desses métodos, né? É simplesmente a implementação computacional dele, porque a parte matemática vocês já estudaram lá em cálculo numérico, então eu não vou ficar aqui fazendo a apresentação novamente do cálculo em si, né, para poder resolver esses problemas. Vou mostrar somente a implementação computacional, em Python, no caso, né, do método. Então, você vai precisar das derivadas da função, por ser um sistema, precisamos das derivadas parciais. Essas derivadas vão compor o que a gente chama de jacobiano ou matriz jacobiana. E para que o sistema seja resolvido, a gente tem que fazer aqui o jacobiano, essa matriz, vezes as variáveis, seja igual a f de x0 negativo. Isso aqui é uma consequência da série de Taylor, tá? Quem quiser ver a parte matemática, aqui no livro da UF,
A RGS do Rio Grande do Sul tem a demonstração disso lá, aproximação. Aqui é a matriz com as derivadas parciais, a matriz jacobiana. E a aproximação que é feita aqui é f de x, aproximadamente f de x0 mais jacobiano vezes o delta, né? A variação que você utilizou para fazer a derivada. E, como eu quero que f de x seja igual a zero, é o que eu quero, né, em todas elas, vai virar uma equação matricial. Ou seja, a partir do jacobiano calculado, o que eu tenho que resolver? Um sistema linear. F de x0 mais JF de x0, x menos x0 igual a zero. Com isso, vai ficar muito tranquilo. Aqui vai ter o código, tá? Mas não é nada que não tenha no nosso código também, né? Porque é só isso aqui que tem no livro, tá? É bem curto esse aqui. Eu coloquei um outro livro também para quem interessar, tá? Vou colocar aqui. Esse aqui também mostra a resolução desses sistemas não lineares e a parte matemática. Aqui tem outros exemplos, tá? Se vocês quiserem também tentar plotar eles no Python, vai ser um bom exercício. E aí vem aqui a demonstração, por série de Taylor, né? Da mesma coisa que foi mostrado no outro livro. Então aqui, ó, jacobiano, vezes o xk mais 1 menos o x1, que é o delta x, igual a menos f de xk. Então, é isso que tem que ser feito para resolver pelo método de Newton. A diferença, quando era equações, aqui não era derivada parcial, era só derivada simples, porque só tinha uma variável. E é só isso que mudava, na verdade, o restante era tudo igual, certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui. O exemplo que eu vou fazer primeiro é aquele primeiro que nós mostramos, que é o do círculo de raio 2 e da assíntota xy menos 1 igual a zero. Então, você tem que fazer a derivada parcial de cada uma das funções. Então, df1 dx, 2x. Aqui, pessoal, tem que ser a derivada na mão, analítica. A gente vai ver posteriormente que existem métodos que você não precisa fazer a derivada analítica. Vocês devem se lembrar disso, né? Lá no métodos para resolver equações não lineares, a gente tinha o método da secante. O método da secante, você não precisaria, você não precisava calcular as derivadas analíticas para resolver o sistema. Você fazia uma aproximação com diferenças finitas, também uma consequência da série de Taylor. A mesma coisa é aplicada aqui para o método de Newton. Mas vamos lá, por partes. 2x, né? Derivar x ao quadrado fica 2x. Derivar y ao quadrado fica 2y. Derivar xy menos 1 fica y em relação a x. E derivar xy menos 1 em relação a y fica x. Certo? Você vai ter que passar para resolver pelo Newton-Raphson, ou método de Newton, que é o Newton-Raphson, tá? É a mesma coisa. Você tem que passar o x0, y0. O que é isso? São os chutes iniciais. Lembra que lá no método de Newton a gente tinha que ter um chute? É a mesma coisa aqui, você vai ter que iniciar chutando. E passar a tolerância e as iterações. Nesse código, eu não coloquei para passar as derivadas, porque eu utilizei as derivadas dentro do código, mas se for o caso, você tem que passar as derivadas parciais. Então, falei que x é x0, y é y0. Para ir no range das iterações, o que eu vou fazer? Vou definir a matriz jacobiana. É um NP-array de quem? As derivadas parciais. df1 dx, df1 dy, df2 dx, df3 dy. Se tivesse 3, df1 dx, df1 dy, df1 dz, df2 dx, df2 dy, df2 dz, df3 dx, df3 dy, df3 dz. Muitas vezes, nas notações de jacobiano, ao invés de utilizar x e y, são utilizada a notação x1, x2, x3 para ficar mais simples de escrever, digamos assim, não x e y, mas só para vocês saberem mesmo. Então, outros livros vão trazer dessa forma. Acredito que aqui ele traga assim, deixa eu ver. Ele trouxe x0 e x1, né? y0, y1, que seria x1, x2. Aqui, ó, x1 e x2, da mesma forma. Bom?
A gente define um f vector, que é aquele f de x zero, que é exatamente o f de x e y, f2 de x e y. E o que eu faço? Primeiro eu vou verificar se o sistema não tem solução. Pode ser um sistema impossível ou um sistema indeterminado. Para que isso ocorra, a jacobiana determinante dele tem que ser zero. Se isso acontecer, vai imprimir que ele é singular, então não tem solução. Se ele tiver solução, o que eu vou fazer? Ou seja, se o jacobiano for diferente de zero, eu vou calcular o delta xy, que é Linaug.sol Jacobian F vector. Isso daqui é resolução de um sistema linear. Qual sistema linear? Este. Peraí. Lá. Acho que no outro está mais simples de mostrar. Esse aqui. Jacobiano, delta x menos f de x0, certo? Eu quero achar o delta x. Então, passei a matriz A, matriz dos coeficientes, e passei a matriz com os termos independentes. Poderia utilizar qualquer um dos métodos que a gente viu lá na aula de sistemas lineares. Aqui eu utilizei diretamente o Linaug.sol. Poderia usar eliminação gaussiana, poderia usar pivoteamento total, poderia usar matriz inversa, qualquer um dos métodos resolveria, tá bom? Bom, aqui você encontra o ΔX, dá para ver aqui, ó. É o ΔX, xk mais 1 menos xk. É para você achar que você tem o xk, que é exatamente o x0, né? Para achar o novo x e o novo y, basta somar o valor anterior com o delta, certo? O delta vai ter dois valores, né? Porque é um sistema 2 por 2. Lembrando, esse jacobiano aqui, para implementar esse código, né? É implementado apenas para duas variáveis. Se você tiver três, você tem que modificar ele, tá bom? Porque o jacobiano vai ser 3 por 3, aqui vai ter 3, xyz, x1, x2, x3, enfim. Tem que ser adequado. Ou você pode escrever um código totalmente genérico, né? Que vai receber um vetor de variáveis, um número de variáveis. Bom, muito bem. Então aqui você tem o delta xy vai ser incrementado, e aí você, é, se esse delta xy for menor que a tolerância, ou seja, parou de diminuir a distância, né, entre o erro, digamos assim, você retorna já diretamente o xy. Se não, volta lá no for e vai continuar executando o jacobiano, quantas vezes forem necessárias, certo? Então, aqui a gente tem o nosso método de Newton implementado para duas variáveis, certo? Então, é um método bem simples, não tem muita complicação. E quem tiver dúvida na parte de matemática, dá uma lidinha nos dois materiais aí da UFRGS e também no material aí da Unesp, tá bom? Aqui eu vou colocar ele para rodar, então você pode perceber que eu vou atribuir os chutes iniciais para o método de Newton. Eu fiz dois, tá? Porque eu vou resolver duas vezes para eu achar as duas raízes. Lembrando, né? Deixa eu mostrar lá a figura. Eu tenho quatro raízes, né? Então, para eu resolver o sistema completamente, eu preciso resolver quatro vezes. Certo? Aqui eu vou resolver só duas. E eu vou achar a raiz mais próxima do chute inicial. Então, lembra que também depende disso. A gente já tinha falado disso nas equações não lineares, né? Sempre a solução encontrada vai depender do seu chute inicial. Bom, então aqui tá a plotagem, tá? Aqui não tem nada de demais, só mostrando onde é que estão as raízes. Tá? Então eu vou mandar resolver aqui. Beleza. Então achei a raiz um e a raiz 2. Raiz um verde, raiz 2 vermelha. Vamos lá olhar rapidamente. Ó, em raiz um eu chutei menos 2 e menos um. Menos 2 e menos um. Chutei aqui, ó. Claro que tá errado. Esse ponto nem pertence a nenhuma das duas curvas, mas eu achei a raiz próxima. E a raiz 2 eu chutei 2 e um. Da mesma forma. 2 para o x e um para o y. Também está fora, mas eu encontrei a raiz mais próxima.
Você pode fazer como exercício encontrar as outras duas raízes aí. Tá? O que que você vai ter que chutar para encontrar elas? Pode ser um exercício de avaliação, né? Eu dou uma equação como essa, com apenas duas variáveis, que você vai conseguir ver onde é que as raízes estão. E eu pedi para você resolver aí encontrar todas as raízes. Aqui eu já encontrei duas raízes, certo? Então aqui a gente tem as raízes encontradas para o sistema. Aqui eu tenho outra implementação do jacobiano, do método de Newton. Então, nessa implementação, essa aqui foi gerada direto pelo Gemini, tá? Tem que passar o F, tem que passar o jacobiano e tem que passar x0, tolerância, e o número máximo de iterações. Então, aqui tem que passar as funções. Queria outro que não precisava. Esse daqui é mais genérico, porque eu passo diretamente o jacobiano, né? Então, pode ser de qualquer tamanho, certo? Para resolver com quantas variáveis eu tiver. Da mesma forma, x igual a x0, aqui o x, ele não vai ser só uma variável, ele vai ser um vetor. x1, x2, x3, x4, vai ter que ter todas, tá? Para ir no range da iteração máxima, aqui eu vou printar iteração, o número dela, vou definir f de x como sendo uma variável f de x que recebe o valor da função no ponto x, jx, uma variável que vai receber o valor do jacobiano no ponto x, esse x vai ser o chute inicial, inicialmente, né? Vou definir o ΔX, NP, Linaldo.solve, mesma coisa, JX menos FX. O X é o X mais ΔX, e a mesma coisa, np.linaldo.norm, f de x, ou seja, é, se for menor do que a tolerância, eu retorno. Se não, eu fico iterando até ser menor do que a tolerância, tá bom? Então, aqui eu vou ter... Ah, só lembrando, aqui eu fiz norma, tá? Tô falando que o valor da função tem que ser menor que a tolerância, porque a função tem que ser zero, né? Então, tem que ser um número bem pequenininho. É outra forma de fazer, ao invés do ΔX, como foi feito lá em cima, né? Que aqui é o critério de parada. Então, aqui eu tenho... Qual é o sistema de equação? Poderia até fazer com as elipses, né? Mas eu fiz outra. Ó, x1 ao quadrado, mas vocês podem fazer como implementação aí, para vocês treinarem. É um bom exercício. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado igual a 1, ou menos 1 igual a zero, dá na mesma, né? Vou colocar menos 1 igual a zero, para não ter muita dúvida. Isso é um círculo de raio 1, centrado em 0, 0. x1 menos x2 é uma reta de ângulo 45 graus, certo? x1 igual a x2. Define, então, f de x, que é x0 ao quadrado mais x1 ao quadrado. É o x1 e o x2, né? Porque o Python inicia com índice 0 e subíndice 1. E x0 menos x1. É a definição da função. Já retorna no formato de matriz. E o jacobiano nada mais é que as derivadas parciais. Lembrando, são 4. Então, derivada de x ao quadrado, 2x0. Derivada de x1 ao quadrado, 2x1. Derivada de x0, 1. Derivada de x1, menos 1. Tá aqui minha matriz com 4 valores. E eu sempre vou passar assim, né? Passo uma linha, fecho colchete, passo outra linha, com colchetes, tá bom? No NP Array. Então, numpy.array. Defino um chute inicial, chutei meio e meio, e mando resolver. Vai me trazer a solução e o número de iterações. Como eu coloquei prints nesse código, né? Vai ficar imprimindo a cada iteração que for feita. Vamos lá, a matriz jacobiana inicia com 1, 1, 1, 1, 1 e 1 menos 1. Solução atual, 0,75, 0,75. Recalcula a matriz jacobiana a partir dos novos valores. Porque a solução inicial, lembrando, foi meio e meio. Não foi 0,75, 0,75. Aí recalcula a solução inicial, 0,7083. Novamente, recalcula o jacobiano. Recalcula a matriz de soluções. Recalcula o jacobiano, recalcula a matriz de soluções, recalcula o jacobiano, recalcula a matriz de soluções,
Achei a solução que está dentro da tolerância. 5 iterações, tá? Aqui é só o print. Tá lá as minhas duas soluções, né? Essa solução é fácil, né? Porque é exatamente o valor de raiz de 2, né? A regra tem 45 graus, então ela vai tocar exatamente em raiz de 2 sobre 2, perdão. Tanto para o x quanto para o y. Então, esse aí era bem fácil. Também é outra que dá para resolver analiticamente. Então, esse aí é o meu sistema de equações resolvidos pelo método de Newton. Esse gráfico aqui eu fiz só para mostrar para vocês. Vocês provavelmente devem se lembrar disso lá de cálculo 3. O jacobiano é uma matriz de derivadas, né? Então, se você representar ele em um campo vetorial, você vai conseguir saber que ele está apontando, né? Tanto para o x quanto para o y, né? Para onde que a solução está. Então, é só a interpretação gráfica do meu jacobiano. Isso aqui eu fiz só para lembrar vocês, porque acho que vocês viram isso lá em cálculo, né? Dá para fazer essa representação vetorial do que é o jacobiano, tá bom? Para cada uma das funções. Muito bem. Então, aqui não tem muita dúvida, tem duas implementações do método de Newton, uma genérica, que é essa, outra apenas para duas variáveis, que é essa. Vocês podem fazer outras, tá? Não precisa necessariamente utilizar essas duas. Acredito que uma delas é a do livro. Não me lembro. Não é essa de baixo, porque essa de baixo é do gênio. Mas enfim. Olha só. Agora, a gente vai para o método de Newton, diferenças finitas. Vocês perceberam que toda vez que a gente vai utilizar esse método, eu tenho que ficar recalculando o jacobiano, né? E eu tenho que calcular as derivadas parciais. Isso aí pode demorar muito. Se você tiver muitas equações, muitas variáveis, tiver que fazer muitas iterações para o método de Newton convergir. Então, o custo de computação pode ser alto. Uma das formas da gente resolver esse problema é não ficar recalculando o jacobiano. Manter ele e ficar atualizando só o valor do f de x a cada iteração. Isso dá certo, só que o seu chute tem que ser bom. Você tem que chutar um valor já próximo da solução. Se você não conseguir fazer isso, pode ser que não funcione. E outra coisa que você pode também fazer é não ficar calculando o jacobiano analiticamente, usar as derivadas parciais. Você utilizar diferenças finitas, que é basicamente utilizar aquela definição, né? Derivada é o quê? F de x mais k menos f de x sobre k. E se você faz o limite de k tendendo a zero, você tem a derivada. Faz um k bem pequenininho ao invés de usar o limite. Então aí você não precisa calcular a derivada. É a mesma coisa que nós fizemos no método de Newton, que a gente chamou lá de método das secantes. Então, o que a gente faz aqui? Esse é o Newton Raphson 2. Dentro dele eu defino o jacobiano. Defino um h, que é o meu passo da derivada. Defino o tamanho. Inicializo um jacobiano. Tem tamanho nn, 3 por 3, 2 por 2, etc. E vou calculando. Defino uma variável temporária, que vai receber meu valor inicial de x. Aí eu vou fazer que o xi, ele é esse valor inicial mais o h. Aí eu calculo. O f1 é f de x. O xi vai receber o temp. E aí eu vou fazer exatamente quem? Jacobiano é f1 menos f0 sobre h. Certo? Isso aí eu faço para todas as linhas do meu jacobiano, né? Cada vez que resolver aqui, vai calcular uma linha do jacobiano. E aí, eu vou retornar o jacobiano e o f0. O f0 é o f de x, tá bom? O f1 vai ser recalculado a cada linha. Bom, muito bem. Então, o que eu vou ter aqui? Uma vez que eu vou calcular o jacobiano, né? Vou retornar com ele aqui nessa função jacobiana. Para ir no range 30, aqui eu defini já, né? Máximo de iterações é 30. Poderia colocar como uma parâmetro aqui e colocar ele aqui. Jacobiano é f0, calculo o jacobiano. Lembrando, o jacobiano vai ser calculado só uma vez. Eu não vou calcular ele de novo. Se
O que é isso aqui? Math SQRT é a norma, tá? Do vetor. NP dot F0, F0. Tá só elevando a matriz de F0 ao quadrado, dividido pelo tamanho, né, que vai somar N vezes, divide por N, tira a raiz. For menor do que a tolerância, o que que eu faço? Retorno o próprio X. Por quê? Já atingiu o valor. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou resolver jacobiano menos F0 e vou fazer x igual a x mais dx. Se for menor que a tolerância, eu retorno. Se não, eu fico nesse loop. Aí aqui eu ainda não estou tirando o cálculo do jacobiano, porque vocês percebam que aqui eu calculei de novo, voltei lá no jacobiano. Mas daqui a pouco eu vou tirar ele, tá bom? Por enquanto eu só tirei a derivada parcial. Aqui você não viu definido em nenhum momento a derivada parcial da minha função para cada uma das variáveis. Por quê? Porque eu fiz isso aqui, ó. Usei diferenças finitas com um passo bem pequenininho, certo? Vou rodar isso aqui só para ficar com a opção definida. Então, vou dar esse caso aqui, ó lá. F de x, né? É uma função de é, três variáveis, é um sistema, perdão, de três equações. As equações são definidas como seno de x mais y2, y ao quadrado, né? Deixa eu colocar aqui só para ficar claro, ninguém ficar com dúvida. Aqui é x1, tá? Mais a ln de z, que é o x3, aqui x2, menos 7 igual a zero. Depois eu tenho 3x1, 2x2, menos o z ao cubo, mais 1. E depois eu tenho a soma dos 3 menos 5. Aqui. Então, eu retorno f. O que eu tenho que passar? Tem que passar o chute inicial e a função. A tolerância já está aqui como default. Se você não quiser passar, ele vai utilizar essa. 1 vezes 10 elevado a menos 9. Aqui eu tenho a solução do meu sistema. Perceba que aqui eu ainda não estou tirando o meu jacobiano, certo? Do recálculo, digamos assim. Eu estou recalculando ele várias vezes, né? Vamos tentar fazer um código aqui, rapidamente. Ó, eu vou pegar isso aqui. Eu vou fazer mais uma vez. Só que ele é o 3, tá? Bom, para isso eu vou precisar chamar esse jacobiano fora. Aqui, ó. Vou chamar ele fora. Não vou chamar mais dentro do fora. Beleza? Agora eu vou executar. Tá, agora eu executo o jacobiano só uma vez. Certo? Olha lá. Consegui. Encontrei a mesma solução. Se você observar, é a mesma solução. Então também dá certo. Desde que seu chute inicial seja bom o suficiente, né? Tem que ser próximo. Ok? Então aqui é mais um caso aí de método de Newton com diferenças finitas. Bom, eu só colocar um comentário aqui de texto. Ah, perdão, né? Deu o mesmo porque eu também não mudei. Agora é quem sabe faz ao vivo, né? Olha lá. Exatamente, o meu chute não foi bom o suficiente. Então vamos trocar o número máximo de iterações? Vamos colocar 300? Olha lá, não conseguiu. Chutei muito longe. Vamos chutar mais perto agora? 0,6. Vamos chutar meio. Vamos chutar 2, porque é perto de 2. E 2. Olha lá, ainda não achou.
Provavelmente porque algum deles está muito longe. Esse, né? Deve estar muito longe. Não conseguiu. É mais um caso aí, né? Quando você tira essa parte do jacobiano, você pode encarar esse problema aí, certo? Deixa eu só fazer um teste aqui, porque aqui está sendo feito o cálculo com F0, né? O F0 tem um problema aqui. O F0 está sendo atualizado aqui dentro, né? O ideal seria fazer isso com F de x, né? Porque no outro código estava sendo atualizado lá dentro. Nesse não está, porque eu não estou chamando ele novamente. Ah, agora sim. Ctrl sim. É um problema de sintaxe mesmo. Vamos ver se para 2 ele vai encontrar. Ctrl. Legal, vamos testar agora com um. Opa, tem um problema de domínio. Alguma coisa na hora de calcular, é, ou o logaritmo, provavelmente o logaritmo, né? Porque o logaritmo tem limites. Deu algum erro. Vê aqui. Aí, ó, tem alguma equação dando problema. É um problema de domínio da função, tá? Um 2 ele encontrou, né? Olha lá. Então, esse é o problema quando a gente não muda o jacobiano aí, que deixa ele constante, né? Esse problema é a variável y. Olha lá, muitas iterações. Não conseguiu. Aí, nesses casos, você tem que investigar matematicamente o que estava acontecendo. Pode ser um problema. Muito provavelmente é porque em uma das equações deu uma solução que na outra é impossível de ser solucionada, certo? Então, esse é um caso aí. Bom, agora vamos para o método de Broyden. O método de Broyden não tem no livro da UFRGS. Quem quiser dar uma olhadinha nele, na parte matemática, tem aqui. Coloquei um link para vocês, que é o método Quasi-Newton. Esse também é um método que você vai tentar manter a matriz jacobiana, tá? Então, aqui o meu método de Broyden. Só que nele, vocês vão perceber aí, quem for ler, eu espero que todos leiam, né? Mas como eu não tenho certeza, peraí, gente, que tem um probleminha de tela. Beleza. Para você resolver pelo método de Broyden, você precisa utilizar as retas secantes. Ele é direto, digamos assim, é o método da secante propriamente dito. Aí você vai ter que calcular esse fator aqui, ó. É o U0. São 0 menos BS, S transposto vezes S0. Seria o S ao quadrado aqui, né? Então, ele está implementado aqui. E aquele fator, né, de atualização é exatamente esse, tá bom? Se você olhar Y, B e o S, e o NP dot S. O NP dot é a multiplicação da matriz por ela mesma, né, que vai dar o quadrado. Essa é a fórmula de Broyden. Com essa fórmula, você atualiza, digamos assim, o jacobiano sem ficar recalculando. Você só faz uma multiplicação matricial. Então, é basicamente resolver o mesmo sistema. Se você olhar aqui, é a mesma coisa. A única diferença é que para atualizar o jacobiano, a gente utiliza essa equação aqui. Não vou entrar no mérito da matemática, eu vou deixar para quem tiver interesse dar uma olhadinha, tá bom? Então, aqui eu tenho mais uma vez meu método, meu mesmo sistema de equações, é o círculo de raio 1, com centro em 0, 0, e a reta de 45 graus. Então, aqui eu tenho meu método de Broyden, resolvendo essa mesma equação. Se você for lembrar disso lá no método de Newton, eu acho que eu coloquei para imprimir quantas iterações tivemos, né? Ou não. Ah lá. O método de Newton eu tive 5 iterações. O método de Newton é um método que converge rápido, porém requer as derivadas parciais. Já o método de Broyden também não depende das derivadas parciais. Se você vê a matriz jacobiana, ela é inicializada aqui com a matriz de identidade. E o jacobiano, né, B, é calculado por meio daquela equação de Broyden. Só que demora mais. Então, eu tenho aí mais iterações. Também vou mostrar para vocês um métodozinho
que é com o SciPy, né? Da mesma forma que a gente fez lá nos sistemas lineares, a gente pode utilizar a biblioteca do SciPy para resolver o meu sistema. O fsolve, ele resolve pelo Newton-Raphson, tá? Então, vamos por partes, né? Deixa eu um pouquinho mais devagar. Eu preciso importar primeiro o SciPy Optimize fsolve. Eu importei o Broid porque eu vou resolver pelo Broid. Mas os dois estão na biblioteca scipy.optimize. Quem quiser mais detalhes, está aqui. scipy.optimize. Bom, está aqui, exatamente. Bom, eu criei de novo as minha matriz F, que é o meu vetor, na verdade, né? E as minhas derivadas parciais. E vou resolver o sistema com um chute inicial meio e meio. Já viu esse caso aqui? A solução é raiz de 2 sobre 2. Usando o método de Newton tradicional, o que você tem que fazer? Você usa o fsolve do scipy.optimize, passa a função f, passa o chute, passa o f prime, opa, que ele recebe o jacobiano. Esse é o método mais rápido. Tem que passar o jacobiano. Resolve tudo certo. Você pode usar o método de Newton, desculpa. Newton é ótimo. Com diferenças finitas. Você não precisa passar o jacobiano. É basicamente passar só o f e o xl. Vai encontrar a solução. E dá para resolver pelo método de Broyd, também implementado diretamente no SciPy. Aqui, de qualquer forma, você passa para ele a função e o xl. Os três resolvem. Então, está aqui a minha solução. Lembrando das vantagens e desvantagens de cada método. E que, se você utilizar o SciPy, tem algumas coisas que você não vai conseguir mudar dentro do código, certo? E aí você precisa ler a documentação para verificar o que pode ser modificado, ok? Então, aqui a gente tem é, o fsolve. Aqui abaixo também está o Broiden, para quem quiser pesquisar, tá bom? Então, é o seguinte, quero que vocês assistam essa aula, deem uma estudada, e eu vou colocar aqui depois um exemplo de fluxo de potência, vou pôr o mesmo exemplo no Moodle, vou pôr o problema, e vou pôr a solução aqui. Eu quero que antes de você olhar a solução aqui, você tente resolver naquele laboratório de programação no Moodle. Quando a gente retornar às aulas, da mesma forma que a gente fez para as equações não lineares, a gente vai ter um probleminha avaliativo sobre sistemas não lineares. E perceba que esse caso aqui é importante você testar os códigos, porque podem ser várias equações, pode não dar para botar o gráfico. Pode ser que por um método convirja, por outro não. Então, você precisa estar bem seguro de resolver um sistema de várias variáveis com os métodos. Nos trabalhos, que eu também já passei para vocês, todos eles, vou abrir qualquer grupo, tá? Só para mostrar mesmo. Você já tem um problema de equação não linear, de sistemas de equações não lineares. Esse aqui é um caso. Todos os grupos têm. Recomendo que vocês já tentem fazer, que aí você vai estar mais tranquilo na hora de fazer a atividade avaliativa. Tudo bem? Obrigado pela atenção e bons estudos a todos.